Japonesa, patria, filhos, verdadeira mãe gentil, já raiou a liberdade, um horizonte no Brasil. O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. Foi nesse dia, em 1822, que Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente. Atualmente, o 7 de setembro é um feriado nacional que é marcado por comemorações públicas nas grandes cidades. Para entendermos mais sobre o processo que levou nosso país a se tornar independente, que tal irmos para o início de tudo? A vinda da família real foi um acontecimento iniciado em 29 de novembro de 1807 e o seu desembarque em terras brasileiras ocorreu em 22 de janeiro de 1808, na cidade de Salvador. A vinda foi consequência direta do período napoleônico e do desentendimento existente entre França e Portugal na questão do bloqueio continental. A transferência da família real trouxe mudanças significativas para o Rio de Janeiro e para o Brasil como um todo. Muitos edifícios públicos foram erguidos, novos serviços também começaram a ser oferecidos, tais como cabeleireiros, chapeleiros e modistas. Outras criações foram a Biblioteca Nacional, o Museu Nacional, a Real Fábrica de Pólvora, o Banco do Brasil, o Laboratório Químico Prático, o Jardim Botânico, o Real Teatro de São João. O que ele fez foi uma das estratégias mais ousadas de sua vida. Ele voltou sozinho, deixando seu próprio filho no Rio de Janeiro com a nova missão, governar o Brasil. Dom João VI declarou que o Brasil havia sido o único lugar onde ele havia sido realmente feliz, mas para evitar a revolução voltou para Portugal. Ele separou-se para sempre de seu filho pelo bem de duas nações. A continuação da história do Brasil estava agora nas mãos de Pedro de Alcântara, de Orleans e Bragança. Dom Pedro I sofria forte pressão da corte portuguesa para voltar a Portugal. Em 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente anunciava que ficaria no Brasil com sua clássica frase: "Se é para o bem da nação, diga ao povo que fico". Assim desobedecia a corte portuguesa. Mesmo assim, Dom Pedro ainda sofria com pressão de ambos os lados, corte e regentes brasileiros. Então se inicia o processo da independência. A independência do Brasil aconteceu em 1822, tendo como grande marco o Grito da Independência, que foi realizado por Pedro de Alcântara, Dom Pedro I, durante o primeiro reinado. Às margens do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil declarada, o país transformou-se em uma monarquia com a coroação de Dom Pedro I. Graças ao apagamento histórico e sistemático das mulheres ao longo da história do Brasil, especialmente na política, muitos ignoram o fato de que a assinatura do documento que declarava a independência ocorreu dia 2 de setembro de 1822, por Maria Leopoldina, chegando ao conhecimento de seu marido apenas 5 dias depois, imortalizada a data 7 de setembro. Com a declaração se iniciava o primeiro reinado. Em 1831, Líbero Badaró, um jornalista e político conhecido como o desafeto do imperador, foi assassinado. As suspeitas pelo atentado foram todas em cima de Dom Pedro I. O que já estava ruim se tornou-se pior, já que a aprovação do imperador despencou ainda mais perante a população. O fim do período regencial foi resultado da disputa política entre liberais e conservadores. Os liberais, insatisfeitos com a regência de Araújo Lima, um conservador, reagiram defendendo a antecipação da maioridade do príncipe do Brasil, Pedro de Alcântara. Os liberais conseguiram conquistar o apoio da maioria dos deputados e senadores e realizaram o golpe da maioridade em 1840. Com esse golpe, Pedro de Alcântara teve a sua maioridade antecipada e tornou-se imperador do Brasil com 14 anos de idade. Esse ato iniciou o segundo reinado. Um dos principais marcos do segundo reinado foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai aconteceu de 1864 a 1870 e resultou na destruição completa desse país após mais de 5 anos de conflito. As causas da Guerra do Paraguai estão centradas no processo de formação das nações platinas no contexto da segunda metade do século XIX. Cada nação possuía seus interesses econômicos e políticos, e a defesa desses interesses causou o choque entre Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai.
Brasil, Argentina e Uruguai juntaram lado a lado contra o Paraguai e saíram vitoriosos. No país. A abolição da escravatura no Brasil aconteceu em 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, e ratificou a extinção do trabalho escravo dos negros em nosso país. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravidão dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888. Os militares cercaram Dom Pedro II e tornaram a monarquia, que agora se torna república. Com isso, Dom Pedro é exilado do Brasil e se inicia uma nova era no país.